O clássico Nosferatu vai ganhar uma nova versão nos cinemas. Originalmente lançado em 1922, como parte do movimento artístico do expressionismo alemão, a produção até já tem um remake de 1979, mas será novamente adaptado às telonas. O encarregado da direção é Robert Eggers, lançado ao estrelato por A Bruxa e também muito elogiado por O Farol e O Homem do Norte. A produção marca o retorno do cineasta ao gênero do terror, e já é uma das mais aguardadas do gênero em 2024. O longa-metragem Nosferatu ganhou recentemente o seu primeiro trailer, que traz também a apresentação dos principais personagens e o visual de estilo gótico da obra. Confira acima a prévia e veja a seguir o que já sabemos sobre o filme. A trama de Nosferatu, um conto gótico de obsessão entre uma jovem mulher assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, levando um horror inimaginável com ele. O enredo de Nosferatu é baseado em Drácula, o clássico romance de Bram Stoker, lançado em 1897, que praticamente definiu as bases da mitologia dos vampiros na cultura pop. Porém, a produção alemã não tinha os direitos do livro e teve que alterar elementos da história, incluindo nomes de personagens. O Conde Drácula virou o Conde Orlok, com uma aparência mais monstruosa e menos sedutora do que filmes tradicionais sobre o vampiro. Essa é uma abordagem que é mais próxima da obra literária, que trata o conde como uma criatura animalesca. O visual completo do personagem, porém, ainda não foi revelado. Outras figuras do livro estejam presentes, como o corretor de imóveis, Jonathan Harker, as jovens Mina e Lucy e o professor Van Helsing, todos com nomes alterados. Outros detalhes da trama não foram divulgados, e é possível que Eggers faça algumas adaptações. Em entrevista para a Empire, Eggers prometeu que o filme será um legítimo exemplar de terror gótico e com sustos. Além disso, o cineasta é conhecido pela importância que dá à ambientação e o aspecto visual de uma produção, tanto ou até mais que os próprios diálogos. A ambientação na Alemanha de 3 séculos atrás e o clima de que tudo parece um pesadelo cada vez mais perturbador reforça que o clima pesado será um dos destaques. O vampiro que dá nome ao filme é interpretado por Bill Skarsgård, que já viveu uma figura assustadora em It, A Coisa. De acordo com o próprio diretor, a interpretação sombria e violenta do ator é o fator mais impressionante da obra. Além dele, o elenco de Nosferatu é recheado de grandes nomes e inclui figuras que já trabalharam anteriormente com o diretor. É o caso de Willem Dafoe, o Duende Verde de Homem-Aranha, que interpreta um professor e caçador de vampiros, e Ralph Ineson. Qualquer retomada de uma narrativa clássica gera comoção do público, da crítica, dentre outros setores que engendram a cultura cinematográfica. Nosferatu, dirigido por Robert Eggers, também responsável por tecer o texto dramático, não é um filme para todos. Digo isso porque, diferentemente do tom frenético e do excesso de reviravoltas estabelecidas nas atuais histórias de terror, a perspectiva gótica contemplativa e o desenvolvimento dominado de alegorias do filme não sacolejam as plateias contemporâneas, em sua maioria, obcecadas por banhos de sangue, atos divididos por didatismo, ação quase sem interrupções e metáforas trocadas por comparações mais simplórias e objetivas. Refilmagem do clássico expressionista de F.W. Murnau, que por sua vez era uma tradução não autorizada de Drácula, de Bram Stoker, para o suporte semiótico cinematográfico. Essa versão de Eggers é uma corajosa empreitada artística, pois invade um território que possui aura específica.
Em 1979, Werner Herzog também ousou ao trazer um elenco e uma equipe de realizadores muito competentes para entregar ao público o seu olhar para esse enredo diabólico sobre obsessão, isolamento e inevitabilidade da morte. Agora, em plena década de 2020, a decadência humana, a ojeriza diante da monstruosidade e a intensidade dos relacionamentos que, em muitas situações, ganham um dinamismo tóxico, podem ser as palavras-chave que definem mais uma aparição do Conde Orlok nas telas dos cinemas. Dessa vez, mais próximo do vampiro de Gary Oldman, dirigido por Coppola, mas com muitos traços de Max Schreck, orientado por Murnau em 1922. Lançado em 2024 no exterior e na lista dos principais lançamentos da primeira semana de 2025, Nosferatu é um filme grandioso. O elenco entrega desempenhos dramáticos espetaculares, as imagens são suntuosas, a trilha sonora de Robin Carolan, já adquirida e executada enquanto escrevo esse texto, é uma obra-prima da música instrumental contemporânea, numa história que em si traz um enredo simples, mas carregado de complexidade pelos desdobramentos interpretativos que nos permite estabelecer enquanto estamos assistindo, bem como a sua permanência em nossas mentes após o desfecho dessa versão que contabiliza 132 minutos de horror visual e psicológico em cena. A trama, amplamente conhecida, nos apresenta uma tradução livre da estrutura narrativa do romance epistolar de Bram Stoker. Ellen Hutter, Lily Rose Depp, recém-casada com Thomas Hutter, Nicholas Hoult, acredita que a sua vida de traumas, passados e turbulência onírica constante, está caminhando para uma mudança positiva. Logo nos primeiros momentos, seu esposo é enviado pelo chefe para resolver uma questão contratual com o Conde Orlok, Bill Skarsgård, o Nosferatu da história, figura enigmática que vive numa zona distante, na Transilvânia, um lugar dominado por superstições e atmosfera nebulosa. Enquanto viaja para dar cabo da missão que supostamente mudará a situação social de suas vidas, Thomas vivencia momentos de incerteza, pesadelos muito estranhos, fincados com em sua realidade, além de atravessar condições macabras nunca antes experimentadas. As coisas ficam ainda mais intensas quando chega ao castelo do decrépito conde, um homem com voz gutural assustadora e aparência idem. Desse momento em diante, ele precisa batalhar pela sua sobrevivência e lidar com a obsessão do cliente, que possui planos muito maiores que o imaginado. A propriedade que Orlok deseja não é exatamente uma mansão, mas a alma e a entrega de Ellen. Enquanto isso, em paralelo, acompanhamos o adoecimento cada vez mais intenso da jovem esposa. Em conexão com os acontecimentos que dominam o cotidiano, nos apresentado em elipses, ao passo que o filme se desenvolve, a moça teme pela vida do marido, ao passo que começa a aceitar que talvez, para resolver de uma vez por todas as celeumas estabelecidas com o reinado de horror do vampiro, será preciso se sacrificar para salvar a todos. Infelizmente, antes de decidir o que será de seu desfecho, Ellen perde pessoas queridas que gravitam em torno de sua existência, em especial a amiga Anna Harding, Emma Corrin, outra mulher resignada que a acompanhou durante a viagem do marido, sendo paciente com suas questões de saúde. Diferentemente de muitos filmes que seguem essa base temática, Nosferatu coloca em cena passagens com momentos de transe e possessão que emulam os melhores efeitos dos bons filmes na seara do exorcismo, entregando aos espectadores uma experiência crua de horror, com direito ao ataque contra duas crianças, ceifadas impiedosamente pelo monstro, num jogo de sombras mais assustador que uma passagem focada em ser explícita, dentre outras cenas angustiantes, num filme que pode ser definido como uma apaixonada homenagem ao terror. Cinema
como qualquer manifestação artística, é contexto. Sabemos que os monstros espelham ansiedades e inseguranças de suas respectivas épocas. Xenofobia, a relação da humanidade com a ciência, os avanços tecnológicos e a ambiguidade da fé religiosa forraram o ambiente onde a versão expressionista de 1922 se deitou. Agora, Eggers e sua equipe pavimentam um caminho trilhado pelas questões que dominam os debates da nossa atual sociedade adoecida. Nosferatu versa sobre culpa, passa por questões acerca dos impactos do isolamento de toda espécie, além de dialogar com tópicos emblemáticos sobre os papéis de gênero. Longe de assumir uma postura panfletária e, consequentemente, histérica e desesperada, a narrativa prefere se apoiar num discurso onde olhares, ações e algumas linhas de diálogo, bem como os expressivos elementos estéticos que gravitam em torno dos personagens, emitem as suas mensagens e deixam o espectador navegar nas caudalosas e turbulentas águas das existências abissais de figuras ficcionais abaladas por suas existências conflituosas. Numa perspectiva de interpretação filosófica, essa acinzentada produção, fruto da eficiente direção de fotografia de Jaris Blachke, ambientada por uma inquietante e assombrosa atmosfera, possui muitos tons nietzschianos. Ainda entre os destaques, temos uma participação menor, mas eficiente, de William Dafoe como o professor Albin von Franz, personagem que traz para as linhas de diálogos do roteiro discussões panorâmicas sobre alquimia e crenças que permeavam o imaginário popular em 1836. Diversos nomes mencionados em Drácula, Frankenstein, dentre outros clássicos góticos por aqui, enriquecem o texto com uma precisão histórica respeitosa, também a se desdobrar no desenvolvimento dos aspectos estéticos do filme. O design de produção de Craig Lathrop, com sua cenografia ogival e presença de outros recursos góticos assertivos, se mescla aos metais, sopros e cordas da já mencionada trilha de Carolan, nos permitindo mergulhar em uma jornada de horror com poucos precedentes no âmbito dos filmes do gênero na contemporaneidade. Os figurinos de Linda Muir, também bem delineados para a estruturação dos personagens diante de suas necessidades dramáticas e perfis social, físico e psicológico, reforçam a preocupação dos envolvidos em colocar o público para consumir uma história eficientemente costurada em todos os seus aspectos. Confiram esse clássico do novo Nosferatu. Inscreva-se no canal, curta o vídeo.